E aí, tudo na paz? Nesse vídeo eu vou responder para você 4 perguntas que a maioria dos crentes não sabem responder de jeito nenhum sobre perdão. Esse assunto tão importante que é tão nebuloso para tanta gente. Eu vou responder a pergunta o que não é perdão. Muita gente confunde, não, perdão porque não sabe. Então, o que não é perdão? O que é perdão? Por que perdoar? E quem deve ser perdoado? Essas 4 questões, elas vão ajudar você a resolver de uma vez por todas esse problema com perdão, se você tem. E se você não tem problema com perdão, mas você trabalha com pessoas, principalmente cristãos, que precisam demais se atentar para a ideia do perdão, então esse vídeo também vai te ajudar a aconselhar essas pessoas, você que é líder, você que trabalha em grupos, pequenos grupos, você que é pastor, enfim, você que tem que ajudar pessoas a resolver essa treta com perdão, esse vídeo vai te ajudar demais. Antes de começar, não esqueça de deixar o seu like aqui para que o canal ele possa ser impulsionado, o vídeo possa ser impulsionado e outras pessoas possam ter a oportunidade, como você, de ver e de entender as coisas de Deus que eu tenho explicado aqui. Então deixe o seu like, se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, eu sou o Carlos Araújo, eu sou especialista em teologia, história e filosofia. E estou convertendo todo esse conhecimento que Deus tem me dado ao longo desses mais de uma década de estudos acadêmicos para abençoar pessoas, para trazer mesmo um esclarecimento de passagens bíblicas, de vida devocional, de evangelismo, enfim, de tudo aquilo, com alguns tabus que o pessoal tem, para ajudar a igreja, o seu ministério, a crescer. Amadurecer teologicamente é muito importante. Nós estamos aqui para isso. Então, sem delongas, vamos lá. Vamos falar, então, dessa questão perdão que liberta, um estudo. E eu quero começar com uma passagem muito importante sobre perdão, que é lá em Mateus, capítulo 6, versos 14 e 15, que vai dizer, Jesus falando, tá? O mestre, ninguém menos do que o Senhor Jesus, o nosso mestre, dizendo o seguinte, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Versículo 14. Aí o 15 fala, mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Vou ler de novo. Ó, Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. É para ecoar na mente. É para ficar claro, é para entender, é para ficar preocupado se você tem problema com isso, porque é muito sério, é muito claro, Jesus está sendo muito claro. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, entenda a ofensa como pecado também, né? O Pai Celestial lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Precisa ser mais claro do que isso, categórico. Eu chamo de paradoxo aqui. Tem um paradoxo que é muito pouco. Um paradoxo muito pouco. Tem algumas coisas que se enquadram desse paradoxo. O que seria esse paradoxo muito pouco sobre o perdão? É o seguinte, existem muitas pessoas, tem muita gente com dificuldade de perdoar. A pessoa não... Olha, a pessoa até... Estou falando de crente, tá, gente? Não estou falando nem de gente que está lá fora. Estou falando de muito crente, mas muito mesmo. Eu ousaria dizer que a maioria dos crentes que eu converso assim, sobre o assunto, quando vem à tona, é porque tem dificuldade de perdão. Tem muita dificuldade de perdoar. E a maioria que tem dificuldade de perdoar porque tem pouco entendimento sobre o assunto. Então, por isso o paradoxo muito pouco. É muita gente e pouco entendimento. Então a conta não bate, não fecha. Muita gente não conseguindo perdoar porque tem pouco entendimento sobre o assunto. Então, é um ponto a se pensar. E o segundo ponto, nessa introdução aqui, é o resultado, gente. O problema é que o resultado é, você tem vidas, famílias e relacionamentos destruídos pela falta de perdão. Você entende? Vidas, famílias e relacionamentos destruídos pela falta de perdão. Isso não pode ser arrastado como se fosse uma coisinha qualquer, como se fosse a rotina, a naturalização. Existe toda uma naturalização de que você conviver com a falta de perdão é uma coisa normal. Não, acontece, eu sou ser humano, né? Esses papos naturalistas que não é teologia bíblica, né? Nem teologia na verdade, é visão de mundo naturalista, pseudocientífica, portanto,
Não que o naturalismo, a ideia da natureza não é científica, mas o naturalismo é uma visão filosófica de mundo e não, de fato, uma visão científica, né? A pessoa naturaliza que o ser humano, ele tem muita dificuldade de perdão, ele tem senso de justiça, aí as pessoas vão entortar, têm acostumado, têm falado para as pessoas, têm ensinado. Nós temos a imagem e semelhança de Deus. Apesar da queda, nós ainda temos essa imagem e semelhança, porém, ela foi afetada pela queda. Sobrou algumas coisas. Então, por exemplo, os atributos comunicáveis de Deus, ou seja, as características de Deus que foram doadas para o homem, elas permanecem aqui, só que elas permanecem todo defeituosas. Então, Deus é amor, nós amamos também, só que nós amamos como pecadores, então amamos errado. Deus é justiça, então nós temos justiça, senso de justiça, só que nós temos uma justiça torta, uma justiça errada. Então, eu não perdoo muitas vezes porque esse senso de justiça está em mim, né? Esse senso de justiça está em mim. Só que a minha justiça, ela excede e ela acaba se tornando injusta. Se alguém me dá um tapa, eu reverbero com um soco. E depois ainda acredito que a pessoa me dê um soco também. Porque eu excedo em justiça. Eu acho que em Provérbios vai falar não sejais demasiadamente justos. Que é uma passagem na literatura sapiencial judaica, filosofia judaica, portanto, né, que Salomão fala, não sejais, que eu não lembro agora se é em Eclesiastes ou em Provérbios. Você que está me ouvindo aí, coloca aí nos comentários qual é, que você vai poder pesquisar. Né? Mas não sejais demasiadamente justos, ou seja, não seja exageradamente... Como assim eu vou ser exageradamente justo? Ou seja, eu vou exceder, que não é justiça, aí se torna injustiça. E muita gente, por conta disso, acaba tendo dificuldade de perdoar. Só que o resultado da falta de perdão é uma vida destruída, famílias destruídas e relacionamentos destruídos. E a gente não pode aceitar um negócio desse, a gente não tem que abraçar isso. Então bora lá, eu quero responder para ajudar pessoas, me ajudar você, ajudar pessoas com esse problema do perdão, ou porque você tem problema, ou porque você quer ajudar pessoas que têm problema. Então bora lá. 4 perguntas importantíssimas sobre perdão que precisam ser respondidas. Primeira pergunta é, o que não é perdão? Então vamos começar pensando sobre perdão, partindo do ponto de vista do que não é. Uma boa maneira de você entender o que algo é entender o que esse algo não é primeiro. Então, primeiro ponto, o que não é perdão. Perdão não é esquecer o que fizeram com você. E eu não consigo entender muitas vezes o que dá em nós, seres humanos. Nós queremos ter os poderes divinos, total. A gente dá cabeçada nos atributos comunicáveis de Deus, ou seja, nas características que Deus comunicou, nós não sabemos amar direito, nós não sabemos ser justos direito, nós não sabemos ser bons direito, como Deus ele é, e nós queremos coisas que Deus não compartilhou conosco. Por exemplo, Deus não compartilhou conosco a capacidade de esquecer tudo aquilo que nós queremos esquecer. Essa capacidade é só divina. Quando você pega passagens do Antigo e do Novo Testamento, você consegue entender que Deus ele perdoa e ele esquece. Ele tem a capacidade de se fazer esquecer. Ele tem... Como isso, cara? Isso é impossível, da lógica. É impossível pra você, rapaz. Lá de ser besta. Você não consegue fazer, eu não consigo fazer. Não personifique Deus a esse nível abestalhado. De que Deus, eu não posso, Deus não pode. O que é isso? Tá louco? Não posso fazer isso. É loucura isso. Nós somos loucos em Cristo, não loucos sem Cristo. Seria loucura sem Deus. Né? O evangelho é loucura para os que não creem. Você que crê tem que pensar diferente. Você não pode trazer Deus para a persona sua e fazer com que Deus se enquadre no teu quadrado mental. Nós estudamos para tentar descobrir alguma coisa de Deus, mas Deus transcende. Deus está além, como diz Karl Barth, o grande teólogo do século XX, Deus é totalmente outro. Né? Então não vai achar que só porque eu não consigo fazer isso, Deus também não consegue, que aí fica muito difícil fazer teologia dessa maneira. Né? Pelo menos teologia cristã. Isso não é teologia cristã. No cristianismo Deus está muito além. Então, perdão não é esquecer o que fizeram com você. Só Deus pode fazer isso. Não é. Você não tem que esquecer. Se você esperar esquecer o que fizeram com você para que você possa perdoar, sabe quando você vai perdoar? Nunca. Nunca. Porque eu até brinquei numa mensagem que eu falei sobre o mesmo assunto aqui. Esse estudo vem de uma mensagem. Eu falei para os irmãos que você perdoar, né? Porque esqueceu, isso não é perdão na verdade, isso é esquecimento. Isso é amnésia. Então você tem que bater a cabeça para te dar amnésia.
E não garante que você vai esquecer. Você pode até morrer sem esquecer. Então, você não tem essa capacidade, eu também não. Então, portanto, não é essa exigência. Perdoar não é esquecer. Perdoar também, perdão não é se tornar amigo daquilo que te faz mal. O perdão não pode ser colocado nesses termos, porque senão você vai achar que você tem que refazer. Muita gente não perdoa porque não esquece. Muita gente não perdoa porque acha que ao perdoar vai ter que reatar a amizade ao nível que estava antes. Gente, isso pode acontecer. Deus, ele restaura as coisas. Deus, ele faz isso. Mas não é obrigação de quem perdoa, entendendo que o outro lado que está sendo perdoado continua com os mesmos defeitos, com as mesmas situações, fazendo o mesmo mal. Você não tem que reatar uma amizade íntima e florida. Não precisa fazer isso. Não, perdão não é isso. Perdão também não é se tornar uma pessoa boba. Ou seja, que permite tudo. E faz aquelas más interpretações de passagens como vira a outra face. A pessoa acha que o objetivo ali é você apanhar. O objetivo é você ficar sofrendo sem propósito algum. Não, vira a outra face é dentro de um propósito, cara. Você entendeu? É das outra oportunidade, porque você também teve outra oportunidade, e daí tem tudo um propósito. Não é você ficar se arrebentando. Paulo, quando vai morrer, e não é a hora que ele entende que não é a hora dele morrer, ele foge, meu. Então tem situações que você tem que fugir. Fugir da aparência do mal. Se você perdoou e o outro é mal pra você, você não tem que ficar suportando aquilo. Você tem que sair, você tem que se afastar. Entende? Você perdoa. Mas você não fica ali. Você não vai suportar a maldade que está te fazendo mal naquele momento. Só porque você perdoou. Não, você perdoou e você se afasta. Para você não viver as consequências daquela toxicidade daquela pessoa ou daquela situação. Entende? Então você, perdoar não é tornar uma pessoa boba que tudo permite. Certo? Beleza. Tudo suporta lá do amor de 1 Coríntios 13, não é tudo permite. Permissividade é suportar, não é permitir. Entende? São coisas diferentes, precisamos entender. Então, o que não é perdão? Perdão não é esquecer, perdão não é se tornar amiguinho, perdão não é se tornar uma pessoa boba, besta, né? O que é perdão? Quando nós vamos para a passagem que nós lemos aqui, então lendo de novo a passagem, Mateus 6, versículo 14 e 15 diz: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhe perdoará as ofensas. Meu querido, a Bíblia não foi escrita em português, né? Ah, chocante, meu Deus, e agora? Foi escrito o quê? Foi escrita em outros idiomas. E nessa passagem aqui, ela foi escrita em grego. Ou pelo menos traduzida para o grego logo no início. Mateus aqui. E Mateus ele vai trabalhar algumas palavras aqui. As palavras, por exemplo, para perdoarem e perdoará, são duas palavras gregas. Perdoarem, faz perdoarem. Perdoarem é a palavra afete, grega, né? E perdoará é a palavra afesei. Afete, perdoarem, afese, perdoará. E ela vem da palavra da raiz grega, que é a palavra áfesis. Áfesis. Essa expressão áfesis, ela significa algumas coisas. Ela significa, por exemplo, libertação. Então, perdoar é libertar. Olha que interessante. Tem todo um trabalhar de Deus na Bíblia sobre a questão da libertação. Perdoar é libertar. É libertar o outro, mas também é se libertar. Porque quem não libera o perdão, vocês sabem, existem estudos médicos que mostram, né, causas de doenças sem fim, que vem por conta de mágoa, que é a falta de perdão, o rancor guardado, a raiva ressentida permanente, que fica por muito tempo e a pessoa fica guardando aquilo, cara. Alimentando os monstros interiores e revivendo as situações péssimas e horrorosas que a vida lhe trouxe. E a pessoa fica com aquilo, achando que aquilo é justiça. Você vê como nós ficamos bobos, né? Quando permitimos que isso aconteça. Isso acontece, claro. Mas nós, como cristãos, nós não podemos aceitar isso. Porque temos que perdoar. E perdoar é libertar. É libertar o outro. E ao libertar o outro, seremos libertos também. Lembre-se que Jó, lá em Jó 42, eu acho que é 42:10, fala assim, que Jó, né, ele foi abençoado enquanto ele orava pelos seus amigos. Os seus amigos, aqueles amigos de Jó, são os verdadeiros amigos da onça. Os caras fizeram teologia certa colocando de forma errada.
O que os amigos de Jó falam isoladamente é perfeito. É teologia veterotestamentária, ou seja, do Antigo Testamento, de alto nível, de alta complexidade, muito boa mesmo, porém não encaixava na vida do Jó. E a gente você vê como a gente tem que tomar cuidado, né? Exegese, interpretação e sensibilidade também, espiritualidade e sensibilidade para ouvir o Espírito Santo, para você não sair pegando o que você aprender e sair empurrando em tudo quanto é coisa. Você pode machucar pessoas, você pode fazer interpretações esdrúxulas e horrorosas e erradas. Você tem que, portanto, você tem que colocar a coisa dentro do campo correto. Você tem que colocar a coisa de uma maneira palatável, da maneira que a pessoa entenda, para que ela seja liberta e não mais presa do que ela está. Então isso é muito importante. Então os amigos de Jó, quando Jó orava pelos caras que fizeram mal para ele ora, eles são abençoados e Jó é mais abençoado ainda. Interessante. O cativeiro de Jó mudou enquanto ele orava pelos seus amigos. Perdão, libertou. E ao libertar, foi liberto. Olha que lindo, né? Perdão também é cancelamento de uma obrigação. Você sabe que essa noção de justiça Deus disse lá no Jardim do Éden, não comereis da árvore que está ali no centro do jardim, tal árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem delas, certamente vocês morrerão. Ou seja, tem uma consequência. A justiça será feita. E a justiça você errou, você vai morrer. Essa é a justiça, né? Perfeitamente. Então, esse senso justo está em nós. Então, tem que ter um troco. Só que quando você perdoa, você cancela essa obrigação. Essa obrigação de condenar o outro, de dar o troco pro outro. Você cancela isso, você se desobriga a fazer isso. Isso é libertador, com certeza. Quando você perdoa, você libera também. Áfase significa punição ou liberação, ou cancelamento da obrigação que o outro tinha de ser melhor, obrigação da punição que o outro tinha que receber, e também cancelamento da culpa. Então, a culpa do que já foi, eu não vou mais atribuir a você. Você era culpado, mas eu cancelei essa culpa que você tinha sobre minha vida. Se fui eu que fiz, cancelaram essa culpa que eu tinha feito, né? Então daí vem a ideia de perdão de pecados, que é exatamente isso que Jesus fez. O sacrifício expiatório de Jesus, substitutivo também do Senhor, foi para que nós pudéssemos ser livres da obrigação de ter que ir para os infernos por condenação eterna, punição, portanto, e até da culpa. Eu não preciso mais carregar a culpa. Se houver arrependimento em mim, em Cristo Jesus, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Isso é tão bonito. Millard Erickson, um teólogo norte-americano, ele fala o seguinte sobre perdão. O que é perdão? Perdão é a absolvição do pecado e a libertação de suas consequências. Deus pratica o perdão e também espera que seus seguidores o façam. Então, a absolvição do pecado e libertação das consequências. Perdoar é exatamente fazer isso. Mas por que perdoar? Bem, temos que perdoar pelo menos por dois motivos. Né? Primeiro, porque eu quero ser perdoado. Eu tenho que perdoar porque eu quero ser perdoado. E a passagem, é claro, o que a passagem diz? Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também vai perdoar vocês. Aí vem a advertência. Mas, olha só, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então eu tenho que perdoar porque eu quero ser perdoado. Até por motivos egoístas, egocêntricos, eu preciso perdoar. Mesmo se eu não sou tão legal assim, digamos que eu não seja uma pessoa tão iluminada assim, que Carlos Terezo de Calcutá, que libera perdão para todas as pessoas com flores e rosas, intercessões e louvores e graças, né? Um homem iluminado demais. Um Buda gospel. Não, mesmo que eu seja esse tipo de coisa, esse guru gospel aí, seja uma pessoa de difícil índole, mesmo que eu seja um pouco mais centrado em mim, ainda assim, o perdão é uma necessidade. Eu tenho que perdoar se eu quero ser perdoado, né? Ou seja, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, porque perdoar, porque todo mundo que quer ser perdoado precisa perdoar, porque a lei é a lei do perdão, meu irmão. Segundo, isso é a lei do perdão, né? Eu preciso perdoar porque eu quero ser perdoado. E todo mundo que quer ser perdoado precisa perdoar, porque é a lei do perdão. Essa é a lei do perdão. Se você quer ser perdoado, perdoe. É lei. É lei. Se você volta alguns versículos antes, Mateus 6,12 tem a oração do Pai Nosso. Eu contesto aqui a oração do Pai Nosso. Os mais espertinhos aí já viram, né?
E Mateus 6,12 fala o quê? Perdoai as nossas dívidas, ofensas ou pecados, dependendo da tradução, assim como perdoamos os nossos devedores, ou os que pecam contra nós, ou os que nos ofendem, e aí vai. Então, é muito claro. Uma vez eu vi uma pessoa fazendo a metáfora o seguinte, essa parte do Pai Nosso é como colocar um nó de altáfona, né, no pescoço e você se enforcar, é um enforcadouro. Porque se você está falando para Deus, na oração, para Ele perdoar você porque você perdoa. Isto é, se você não perdoa, você está pecando, você está mentindo. Está quebrando o 9º mandamento, que é não dirás falso testemunho, que é mentira, que os ocidentais não entendem nunca. Os crentes não entendem nunca. O que significa isso? Não, falso testemunho. Né? Mas o que é isso? Não sei. Eu não faço isso porque eu não sei o que é. É mentira. Não minta. Entendeu? E aí, só na oração, no momento mais sagrado do teu dia, você vai fazer uma oração que Jesus deixou como modelo e você peca. Porque você não libera perdão. Então você está pecando. Além de pecar por não perdoar, peca porque mente. Peca porque mente. Tá falando para Deus te perdoar porque você foi perdoado. E Deus fala que não vai perdoar. Se você não perdoa. Porque em não perdoar, você se faz maior que Deus. Porque se Deus, que é perfeito, perdoou, se você fala que você não vai perdoar porque a pessoa não é digna, então você se faz maior que Deus. E aí você cai na idolatria, meu irmão. Olha só o encadeamento de pecados bizonhos, monstruosos, brechas malignas para tudo quanto é demônio e capeta se andar na tua vida. É isso que você quer? Eu não quero isso para minha vida, né? E quem deve ser perdoado? Para finalizar aqui, quem é que deve ser perdoado? Os outros e eu. Os outros e eu. Todos nós, né? Todos que pecam têm que ser perdoados. Precisam ser perdoados. Quem é que deve? Quem é que precisa? Quem peca. Todos que pecam, portanto, todos que erram contra o próximo, todos que erram contra si mesmos, todos que erram contra Deus. E aqui a grande novidade é que nós erramos contra o próximo. Somos campeões, todos nós, em errar contra o próximo contra nós e contra Deus, né? Próximo, nós e Deus. Fazemos isso, né? Isso aqui, ó, a arminha. A arminha aponta para você, aponta para mim, aponta para Deus e é todo mundo. Meio bélico isso aqui, né? Rapaz, tá fazendo propaganda política? De forma nenhuma. Só estou falando, pelo amor de Deus, só estou falando que quando você de fato, apontar de Deus é uma metáfora, né? Essa arminha aí. E é mortal, como a arma, né? Como a arma, isso é mortal. Eu literalmente... eu peco contra os outros, eu peco contra mim, eu peco contra Deus. Isso é extremamente mortal para todos nós. E eu preciso ser livre, eu preciso ser perdoado, assim como as outras pessoas precisam ser libertos e perdoados. E quando a gente pensa que perdão é libertação, se você quer de fato isso para a tua vida, basta você pensar no que Jesus ele diz, né? O perdão que Deus ele pode te fazer, de fato, só um caminho para você ser livre. E esse caminho está lá em João 8,32. Jesus diz, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. E aí você descobre que a verdade não são palavras, a verdade não são apenas discursos, mas a verdade é alguém. A verdade é alguém, porque Jesus fala em João 8,36, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Ele é a verdade libertadora. E aí eu preciso perguntar para você, para mim, qual é a nossa decisão hoje? Será que nós queremos de fato sofrer, estar em constante sofrimento por não perdoar, por não liberar perdão, né? Portanto, ou será que nós queremos vencer isso, vencendo o nosso orgulho, que é o grande algoz daqueles que não liberam perdão, né? O orgulho próprio, abrir mão disso, entregar esse orgulho para Jesus, para, em vez de ser cheio de orgulho próprio, ser cheio de Jesus, propriamente dizendo, né? Aquele que não apenas pode me perdoar, mas também pode me libertar e me ajudar na minha luta para perdoar pessoas, para libertar pessoas que fizeram mal a mim. Assim como ele faz para mim. Tá certo, meu irmão? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus ele encha a tua vida de graça e de perdão. E que você seja um agente de Deus nesse mundo para liberar perdão. Porque da mesma forma que eu e você pecamos contra Deus, contra nós, contra os outros pecam contra nós também. E vamos precisar dessa ferramenta. Se você tem muita dificuldade para liberar perdão, peça a Deus. Peça sabedoria para Deus. Que como o Tiago diz, ele dá. Peça, porém, com fé. Senhor, eu não consigo por mim mesmo. Me ajuda. Eu sou fraco, sou pequeno, sou bobo.
sou orgulhoso, me perdoa, me ajuda em ti, Senhor, vencer esse mal, para que eu seja um bem, luz, sal nessa terra que tem sido amaldiçoada pelas ações de Satanás. E as pessoas, e tantas pessoas, inclusive crentes muitas vezes, bebendo desse cálice de ira horroroso que é a falta de perdão. Me ajuda, me abençoa, me liberta, me ajude a libertar, em nome de Jesus. Se esse vídeo falou com você, se você entendeu, se te ajudou, se você já sabia, te deu mais ferramentas, se confirmou, deixe o seu like aqui, se inscreva no canal e envie para outras pessoas. Que Deus abençoe a nossa vida e glória a Deus por sermos abençoados. Até o vídeo da semana que vem. Deus abençoe.